Meus amores, vamos lá para a nossa aula de português? Vamos com a Pro? Fechem os olhinhos para nós fazermos uma oração. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E é por meio dessa misericórdia que nós estamos aqui vivos e tendo essa oportunidade de aprendermos um pouco mais. Seja conosco durante essa aula, que possa ser muito produtiva, nos abençoe durante esse dia, em nome por amor de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, meus amores, olha só. Nós vamos hoje para a apostila, tá bom? Fazer alguns exercícios aí da apostila. Então, abram na página 49, todo mundo comigo? Apostila, na parte de português, página 49, tá bom? De onde nós paramos. Muito bem. Nós estávamos conversando ainda sobre o texto ali de Guilherme, lembra? Da história dele, que ele falou das histórias que ele tinha mais gostado lá do livro da Marta Taquaral, e aí ele falou que uma era engraçada, a outra era meio de dar medo, né? E aí ele contou que o grupo dele tinha escolhido a história, para eles tentando ver qual era a história que escolher, para eles representarem essa história na aula, tudo mais. E aí falou que a professora contou que a história era um compilado, e aí ele falou que já estava, na verdade, que era complicado, mas que na verdade era compilado, né, da história, tudo mais. E no final ele terminou rapidinho assim, falando: ó, se alguém quiser mais informações, fala com a professora, né? Então era um texto mais cômico, de um relato ali do que aconteceu com Guilherme, né, na vida dele, certo? Era esse texto que nós tínhamos lido, só pra gente dar uma relembrada aí, né? Reforçar aí a memória, pra gente lembrar desse texto que nós estávamos conversando sobre ele. Então nós vamos continuar essa conversa sobre o texto, respondendo essas perguntas aí. Então todo mundo aqui com a Pro, tá bom? Vai ser bem tranquilo. Página 49, número 9. As ideias desse relato estão organizadas em parágrafos, certo? Parágrafos, cada um falando ali de uma ideia que aconteceu durante o relato, de alguma coisa que aconteceu ali, tá? Resuma cada um deles apresentando a informação principal contida, né, no parágrafo. Então vocês vão resumir cada parágrafo, o que foi dito em cada parágrafo. Então olha lá no primeiro parágrafo: já acabei de ler o livro da Marta Taquaral. Puxa, essa escritora é boa demais. Eu gostei de duas histórias mais do que as outras, que também são muito ótimas. Uma se chama A Revanche do Esqueleto e a outra O Menino Bocó. A primeira é de dar medo e a segunda é mais engraçada. Aí ele foi falando, né? Então aí nós já estamos no primeiro parágrafo. Então nesse primeiro parágrafo, o que foi que ele estava conversando? E isso ele estava falando ali de das histórias prediletas dele do livro da Marta Taquaral, e o que foi e o que o tinha motivado a escrever aquele texto. Então ele estava escrevendo aquele texto porque ele tinha acabado de ler o livro da Marta, e aí ele já contou as duas histórias que ele mais gostou, né? Então esse primeiro parágrafo foi ali uma contextualização do que o motivou a escrever o texto. Ele tinha acabado de ler o livro e aí ele foi escrever, tá? Contando das histórias prediletas que ele tinha acabado de ler do livro de Marta Taquaral, certo? Todo mundo conseguiu entender? Então vamos lá, segundo parágrafo. O que foi que ele disse ali no segundo parágrafo? Olha lá: o Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Tiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro e o Rafael, que é xará do meu irmão, estão no meu grupo. A gente combinou com a professora Mara que vai fazer uma representação com a história do Menino Bocó, que ganhou na votação. Então, o que tá falando isso daí? O que esse parágrafo quer resumir? E isso, qual foi a ação que ele tomou logo depois de ler o livro, né? Ele juntou ali o grupo dele e os componentes do grupo elegeram qual seria a história preferida para a apresentação, né? Então foi o que ele fez depois de ter lido o livro. Ele juntou seu grupo para eles escolherem qualquer história predileta, certo? Então foi uma ação que aconteceu decorrente por conta da leitura do livro. Muito bem, que ele estava falando no primeiro parágrafo, viu que tem uma continuação? Todo texto precisa dessa continuação, precisa ter sentido, tá bom? Precisa levar o leitor a história, aos fatos que foram levando a história até o seu final, certo? Muito bem. O terceiro parágrafo, o que foi no terceiro parágrafo ali? Vamos ler.
Vou copiar numa outra folha a história de Marta Taquaral, igualzinha como está no livro. Lá diz que essa história é uma adaptação de um conto acumulativo complicado, quer dizer, compilado, por Câmara Cascudo. A professora explicou o que quer dizer essa complicação toda, né? Aí foi contando ali. Muito bem. O que então está falando esse terceiro parágrafo? E isso está explicando como é que ia ser feito o trabalho, que era uma representação ali, né? Então, depois dele ter lido o livro, que foi essa primeira ali no primeiro parágrafo, essa motivação para ele escrever esse relato, foi a leitura do livro, que ele tinha acabado de ler. E aí depois o segundo parágrafo, foi as ações que ele tomou depois de ter lido o livro, que foi juntar o seu grupo ali e escolher a história predileta. O que ele foi fazer ali no terceiro parágrafo? Isso, ele foi explicar como que seria feito o trabalho e as informações a respeito da obra de Marta Taquaral, que era essa compilação, né, tudo mais, que ele brincou ali de complicação com compilação, né, complicado com compilado, certo? Então foi isso que foi dito ali no terceiro parágrafo, a explicação sobre como seria feito o trabalho e um pouquinho falando a respeito da obra de Marta Taquaral, que era uma compilação ali de Câmara Cascudo e tudo mais, do escritor, né? Muito bem, das histórias. No quarto parágrafo, então, o que foi que aconteceu no quarto parágrafo? Isso foi o quê? Um final assim repentino, de uma hora para outra, avisando que se quisesse ter mais informações era para falar com quem? Com a professora. Muito bem, então foi um final ali, olha só. Quem quiser entender aqui, pergunte para a professora. Então terminou de uma hora para outra o relato dele e falando que se alguém quisesse entender mais, que conversasse com a professora. Com um certo humor ali, certo? Então foi isso, gente. Viu como que cada parágrafo apresenta a sua ideia principal e que não é difícil resumir? Então é isso que é um resumo, né? Foi um resumo ali, é falar o que é principal dentro de um parágrafo. Tá bom? Dentro de um parágrafo, dentro de um texto, dentro de alguma coisa, você resume a ideia central, o mais importante. Foi o que nós fizemos aí em cada parágrafo. Viu que fácil? E viu como que as ideias têm uma sequência importante para a pessoa que está lendo entender o seu relato, entender a sua história? Muito bem, é isso aí. Número 10. Observe como a redação de Guilherme termina. Quem quiser entender, que pergunte para a professora. Pensando na finalidade, né, no que quer ser passado, no relato ali, no suporte e nas características do texto, esse final está adequado? Então, a forma como foi escrita, né, o seu final ali e tal, tudo isso foi adequado? Sim. Por quê? Porque a finalidade do texto ali era mostrar o relato de um aluno, certo? Com um certo humor, de uma forma informal. Então terminar assim repentinamente, de uma hora para outra, assim, nossa, terminou? Foi engraçado, porque ele terminou de uma forma mais cômica, né? Com um certo humor. Então, esse texto não tinha problema, porque era um simples relato, algo informal, que não precisava de uma formalidade para terminar, finalizar, concluir a ideia. Não. Então, não tinha problema, tá? Essa número 10 é só pra gente conversar mesmo, para vocês entenderem. Número 11. Sobre a linguagem desse texto, responda. A. É formal ou informal? Como você sabe disso? A linguagem do texto é formal ou informal? E isso é uma linguagem informal, porque é um relato de um aluno e tem marcas ali de oralidade, de como ele fala, certo? Então, por isso é uma linguagem informal. Na linguagem formal, é uma linguagem culta, não tem marcas de oralidade, não tem como você fala. É tudo muito formal, tudo muito colocado ali com as palavras certas, num contexto diferente. Então, a linguagem aqui é formal, tá bom? Muito bem, letra B. Combina com o narrador do texto? Quem que é o narrador do texto? O aluno Guilherme, certo? Combina então com ele esse estilo mais informal? Sim, porque combina ali com a possível idade de Guilherme, que a gente falou que era entre uns 10 anos, lembra? Então, combina essa linguagem mais informal, é um simples relato de uma coisa que aconteceu com um aluno, tá bom? Letra C. É interessante para o público leitor? É interessante para quem está lendo? Sim, tanto para a professora, que na ficção, né, que esse relato foi feito para ela, tanto para ela quanto para o público juvenil, né, que
que são vocês que estão lendo o livro, é interessante, é um pouco engraçado, porque contando a história dele e ele ainda faz um jogo de palavras para ter um certo humor e tudo mais. Então é uma história interessante, é um relato contando o que aconteceu com ele, então é legal. Letra D, combina com a finalidade do texto? Sim, por quê? Porque a história tem a finalidade de apresentar quais foram as preferências de Guilherme com relação às histórias que ele leu, né? Então sim, combina com a finalidade do texto essa linguagem mais informal, porque é um relato, é uma história. E quando você conta uma história, ela é informal, porque é o que aconteceu com você, e aí você vai contar de uma forma mais descontraída, né? Dependendo do que aconteceu. E no caso dele foi uma história descontraída, então a forma como ele contou informal é o jeito certo, né? De fazer a pessoa que está lendo viver com você aquela história, tá bom? 12. O que poderia ser melhorado na redação do Guilherme? O que poderia ser melhorado? O que vocês acham? Ai, dependendo, eu não sei, melhorar um pouco a história, escrever alguma outra coisa, tirar ou colocar uma palavra, ai, tá repetindo muitas palavras, de repente trocar, colocar outras palavras para deixar de repetir o mesmo nome, que falou bastante o nome da professora, né, da escritora Marta e tudo mais. Então, de repente, ele poderia ter feito isso, não sei. Olha o texto e veja o que você poderia modificar, tá bom? Página 50. A frase abaixo, número 13, vamos lá. A frase abaixo aparece logo no início do texto. A história que a gente escolheu, né? No início do texto ali, página 46. Puxa, essa história é boa demais. Ah, por que essa frase aparece no início do texto? Puxa, essa escritura é boa demais. Por que ele colocou essa frase no início do texto? E isso para o quê? Para expressar uma emoção e as impressões que ele tinha sobre a autora e sobre as histórias que ele leu, né? E sobre essas obras que no texto seriam apresentadas. Então ele usou ali, puxa, olha, vocês estão reconhecendo essa palavrinha aqui? Nós estudamos sobre, hein? Que é essa palavrinha que demonstra uma emoção, um sentimento. Muito bem. Vocês já vão relembrando aí. Letra B. O narrador personagem poderia ter escrito esse trecho de outra maneira? Como? Ele poderia ter falado, nossa, essa escritora é muito legal. Bah, essa escritora é muito 10. Bah, lembra? Isso aqui é muito de gaúcho, né? Bah, é uma expressão para demonstrar assim, uau, né? Puxa. Então, o que são essas palavrinhas aí, gente? Que expressam emoções e sentimentos. Ah, vocês são muito fera. São as interjeições, olha elas aí. Isso mesmo. Então, coloque ali na letra B o que você poderia substituir para continuar essa frase com esse mesmo sentido, né? De admiração, né? Então, gente, essa escritora é boa demais. Nossa, uau, né? 14. Marque nos trechos as palavras que expressam emoção. Que palavras são essas? Que são as interjeições. Olha lá. Alô, quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Olha só. O alô, isso, ele é interjeição ali, né? É um chamamento. Estou chamando ali, ó. Alô, né? Alguém para falar comigo. Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá, você de lá. E um não conhece o outro. Qual que é aí? Bem, é assim. Então, né? Bem, né? Ali uma certa desconfiança, bem, né? Bolas, digo eu. Bolas e carambolas. Por acaso você não pode dizer com quem deseja falar para eu lhe responder se essa pessoa está ou não está aqui, mora ou não mora nesse endereço? Então, ó, tá nervoso ali, entendeu? Tá incomodado. Bolas, né? Você vê que são palavras diferentes e que expressam um sentimento. Então, elas são as interjeições, tá bom? Ah, como é bonito. Acho que já tem uns 300 cordéis. Olha lá. Ah, né? Então, tá ali admirando. Ah, como é bonito, né?
O leite desnaturado era dos mais exaltados. Fora! Gritava espumando de raiva. Olha só a interjeição aí. Fora! Vão marcando aí, tá? Fora é o quê? Isso, é um afugentamento, tô expulsando, toca, fora, sai, né? Bom, nada de bagunça, hein? Então, olha lá, o bom, né? Nada de bagunça, hein? Também são interjeições aí, tá? Tô expressando um sentimento aí, tô advertindo ali, né? 15. Releia os trechos da atividade anterior em voz alta. Converse com seus colegas e professor respondendo. Então, olha só, vocês viram que a tonalidade mudou, né? O meu tom de voz foi diferente. Olha lá, o tom de voz é o mesmo em cada situação? Por quê? Não, porque dependendo do que eu estou querendo expressar, o meu tom de voz vai mudar. Se eu estou com raiva, eu vou falar com uma forma mais imposta. Se eu estou admirada, eu vou falar, vai ser diferente meu tom de voz, né? Qual é o sentido dessas interjeições? Que são as palavrinhas, quais são o sentido delas? E isso expressar uma emoção, um sentimento, tá? O sentido delas pode estar relacionado com o tom de voz, por quê? Sim, se eu tô com medo eu vou falar, credo, vou ficar mais, né? Geralmente a voz fica até mais aguda. Se eu tô brava, minha voz fica mais grave, mais imposta, assim, eu vou falar desse jeito, eu vou ficar, né? Então, a minha emoção, o meu sentimento tem a ver com o meu tom de voz, né? Página 51, vamos com a pro? Alguma outra parte do texto, ali na 16. A história que a gente escolheu combinaria com o uso de interjeição? Qual? Olha lá, vamos olhar ali algumas frases. Quais que a gente poderia colocar uma interjeição? Olha lá. Qual? E isso, quando ele fala da história ali, ó, a primeira é de dar medo. Eu poderia colocar assim, ó, credo, a primeira é de dar medo, né? Que eu tô expressando o quê? Um terror, credo, a primeira é de dar medo, certo? Eu poderia colocar aí, tá? Então, coloquem credo, vírgula, a primeira é de dar medo, né? Então, eu poderia colocar. E qual outra? O quê? Isso, quando ele fala ali de combinar com a professora Mara, ele poderia colocar, a gente combinou com a professora Mara, certo? Que vai fazer uma representação, né? Então, ele foi falar ali, ó, a gente combinou com a professora Mara que vai fazer uma representação. Então, o a ali seria a interjeição que a gente poderia colocar. Tem mais alguma que a gente poderia colocar? Hein? Olha lá, a professora explicou o que quer dizer essa complicação toda. Aí você poderia colocar assim, a professora explicou o que quer dizer essa complicação toda. Porque ele estava sendo o quê? Sarcástico, meio irônico. Né? Esse aí poderia ser para expressar esse sentimento de a professora explicou o que quer dizer essa complicação toda, que na verdade era compilação, né? Que ele fez esse jogo das palavras aí para ficar um pouco engraçado, né? Então, gente, é isso. Viram só que as interjeições têm tantas finalidades legais? Olha lá no número 17. Compare os trechos a seguir. Nós temos o trecho 1 e o trecho 2. Olha lá, falando a mesma coisa, mas um pouquinho diferente a escrita. O Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Tiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro e o Rafael, que é a chará do meu irmão, estão no meu grupo. A gente combinou com a professora Mara que vai fazer uma representação com a história do menino Bocó, que ganhou na votação. Vou copiar numa outra folha a história da Marta Taquaral, igualzinha como está no livro. Lá diz que essa história é uma adaptação de um conto acumulativo, complicado, quer dizer, compilado por Câmara Cascudo. Então esse é o trecho 1. Agora vamos ouvir com muita atenção o trecho 2. O Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Tiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro e o Rafael. Rafael é chará do meu irmão. Estão no meu grupo. O Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Tiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro, o Rafael e eu combinamos com a professora Mara que vamos fazer uma representação com a história do menino Bocó. A história do menino Bocó ganhou na votação.
Vou copiar numa outra folha a história da Marta Taquaral, igualzinha como está no livro. No livro, diz que essa história é uma adaptação de um conto acumulativo complicado, quer dizer, compilado por Câmara Cascudo. O que vocês perceberam aí de diferença? Isso, no trecho 2, houve a repetição das mesmas palavras, dos mesmos termos ali. Já no 1, ele utilizou algumas palavrinhas, alguns termos que, para citar as palavras que foram faladas, mas não repeti-las, né? Então, olha só, quando ele falou do Mateus, o Vinícius, todos ali do grupo, depois ele foi falar que eles combinaram, então ele usou ali, ó, o agente combinou com a professora, agente quem? Todos esses do grupo. Já no trecho 2, ele repetiu todos de novo, entendeu? Ao invés de usar o agente. Então, olha só como palavras podem ser colocadas para evitar essa repetição no texto, que fica feio. Olha lá. Aí, na parte de história, ó, ele colocou ali, ó, a gente combinou com a professora Mara que vai fazer o quê? Uma representação com a história do menino Bocó, que ganhou na votação. Já no outro texto, ele falou lá que eles combinaram de fazer uma representação com a história do menino Bocó. A história do menino Bocó, então ele repetiu, viu? Então ali, para não ter essa repetição, ele usou o quê? Para falar que essa história ganhou na votação. Porque ele já tinha falado o nome da história. Ele usou o quê? Para falar que ela ganhou na votação. Então, vocês perceberam? E lá no livro também, ó. Ao invés de ele colocar o no livro, né? Igualzinho como está no livro, ele colocou... Lá diz que essa história, lá onde? No livro. Ele não precisou colocar no livro de novo, como ele fez no trecho 2. Entenderam, pessoal, algumas palavras que nós utilizamos para não repetir o que a gente já falou, para o texto ficar mais bonito, para dar uma continuidade, uma sequência, não ficar voltando na mesma palavra, entendeu? Letra A. Qual a diferença entre os dois trechos? A Pro já falou com vocês aqui. A diferença é a falta de repetição de palavras, né? Um texto repetiu as mesmas palavras e o outro usou palavrinhas e termos para se referir a essas palavras sem repeti-las, certo? Letra B. Qual dos trechos possibilita uma leitura mais agradável e por quê? O trecho 1, por que ele tem uma leitura mais agradável? Porque ele não está repetindo 1000 vezes a mesma coisa, tá bom? E aí você consegue ler com continuidade. Não ficar voltando nas informações. C. Marque no trecho 1 as palavras que evitam a repetição desnecessária de ideias. A Pro já falou para vocês, né? O agente, que estava se referindo ao grupo ali de Guilherme, todos aqueles nomes. O que, né? Que está falando ali da história, né? Não precisou repetir a história, só falou que aquela história tinha ganhado na votação, que ganhou na votação. Então o que ali também está fazendo menção à história, o nome da história, e onde ele também, isso, o lá onde? No livro, certo? Então, para não escrever o livro de novo, ele colocou a palavra lá, tá? Então marquem aí no texto, viram só? Quanta coisa que poderia ser repetida como foi no trecho 2 e não foi por conta dessas palavras? Muito legal, né? Olha só, as palavras destacadas a seguir, número 18, se referem a quais elementos do texto? Marque com a mesma cor. Olha só, essas palavras aí que foram destacadas, elas estão se referindo a quais elementos do texto? Olha lá. Já acabei de ler o livro da Marta Taquaral. Puxa, essa escritora, quem que é a escritora? A Marta Taquaral. Então marquem de verde aí, tá bom? Porque esse elemento ali, essa escritora está se referindo a Marta Taquaral, então também é verde, né? É boa demais. Eu gostei de 2 histórias, mais do que as outras. As outras o quê? Histórias. Então, é só eu pintar histórias ali de amarelo, porque eu estou me referindo a elas, tá bom? Ao invés de eu falar, eu gostei de 2 histórias, mais do que as histórias, entendeu? Então, esse outras aí me evita de repetir a palavra história, tá? Que também são muito ótimas. Entenderam? Tudo certo? Então, olha lá, letra A. Seria possível compreender o trecho acima sem as palavras destacadas? Não, né?
Já acabei de ler o livro da Marta Taquaral. Puxa, é boa demais. É boa quem? Ah, escritora. Então precisa dessas palavras para fazer sentido o texto, tá bom? B. As palavras destacadas poderiam ser substituídas por outras sem modificar o sentido? Já acabei de ler o livro da Marta Taquaral. Puxa, ela é boa demais. Ela, eu poderia colocar ela quem? A Marta Taquaral, que eu tinha acabado de falar. Tá bom? Então poderia substituir por outras. Eu gostei de duas histórias mais do que as outras. Eu acho que esse daí fica mais complicado. Eu gostei de duas histórias mais do que as que eu li, entendeu? Poderia ser. Então, mais do que as lidas, porque daí são as histórias que eu li. Então, assim, dá para você substituir por outras, tá bom? Dependendo do contexto. Mas às vezes uma palavra fica melhor utilizada ali do que outra, tá? Então tem que ver se vai fazer sentido, se vai ficar legal na hora de falar, se não vai ficar estranho na leitura, tá bom? Tudo isso vocês precisam analisar. É isso, meus amores. Nós vamos parar aqui na página 51, depois nós damos continuidade, tá bom? Super beijo para vocês e até a próxima aula.